Nos últimos anos, intensificou-se a discussão sobre esquerda e direita e todos os espectros políticos localizados entre os dois, que existem vários, né? Mas afinal, o que significa esquerda e direita quando a gente está falando sobre política? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre política. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre esquerda e direita. Mas afinal, o que são esses conceitos? O que é esquerda e o que é direita quando o assunto é política? A esquerda é mais voltada para uma ação mais direta do governo, vamos dizer assim. O governo entra oferecendo diversas gamas de serviços à população, inclusive às vezes auxiliando financeiramente a população para complementar essa renda quando ela falta. Então, se faz muito presente o governo, inclusive com estatais, né, que são empresas de cunho, né, público, ou seja, o governo muitas vezes é quem controla essa empresa e ela entra no mercado oferecendo serviços que o governo entende como estratégicos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Petrobras, tem a oferta de energia elétrica, né? Tem as mais diversas, cada estado acaba tendo a sua aí, ó, tem alguns que atuam em mais de um estado. Temos aí, que nem era o caso do Brasil, a Vale, que foi privatizada. Mas essas empresas, quando elas atuam no mercado, né, elas atuam com o objetivo de complementar alguma coisa, né, no sentido que o governo entende que é essencial para a oferta à população. Então, essas empresas são de característica de governos mais de esquerda. Dentro da esquerda está mais localizado ali quais são os aspectos políticos, né? Então, assim, o assistencialismo é muito comum, né? A questão de auxílios, bolsas. Então, tudo está dentro do espectro da esquerda. E governos, por exemplo, como comunismo e socialismo e todos os outros que simpatizam, que têm características desses dois, são considerados assim, governos de esquerda. Então, disse, né, que é um governo mais voltado para auxílio ao povo e busca, né, acima de tudo, está em sua essência, a busca pela igualdade, né, inclusive de oportunidade e de condições de vida. Então, quando se fala mais em esquerda, busca-se a ideia de que todos ali estão buscando uma igualdade de condição para todos, né? Inclusive a crítica que se faz, né? Muita gente fala aí, por exemplo, você quer igualdade, vai para tal país, porque tende-se a nivelar ali por baixo, né? Por isso que fazem essa crítica. Mas a ideia da esquerda é a busca pela igualdade e o governo entra agindo para tentar proporcionar essa igualdade e, inclusive, agindo em setores estratégicos para facilitar essa ação. Quanto à direita, a gente lida mais com um governo menor, então o governo vai tirando de suas mãos funções que ele entende que são voltadas para o mercado. Então, por exemplo, quando há, né, a troca de visões políticas no comando de um país, por exemplo, está um governo de esquerda agora, ele tende a valorizar, né, a fortalecer as suas estatais, e quando está um de direita, ele tende a, às vezes, querer privatizá-las para poder fazer com que essa empresa, né, se torne independente da ação governamental e tire do próprio governo o ônus, né, da gestão dessa empresa. Porque muitas vezes, quando a empresa ela vai cumprir a sua ação social, então, por exemplo, a Petrobras, qual que era a função social dela? Era suprir, né, a oferta de petróleo, né, que é a nossa principal fonte de energia, assim, quanto ao transporte, fornecer esse produto à população brasileira de uma forma acessível. Então, ela foi conceituada não para gerar lucro, mas foi para fornecer esses bens, essa matéria-prima que é tão primordial para o país funcionar. Aí, quando você vai ver, por exemplo, um governo de direita, se fosse atuar sobre a Petrobras, tende a falar o seguinte: vamos privatizar para que ela tenha independência de gerência, para que possa tomar suas decisões, então agir de forma mais eficiente no mercado.
Ah, mas significa se a empresa for privatizada, ela vai ser mais eficiente? Não necessariamente. Mas a ideia do governo de direita é diminuir, né, a sua máquina, enxugando os gastos, né? Vamos dizer assim. E costuma ser um tipo de governo que prioriza ali a liberdade, vamos dizer dessa forma. Tanto que muitas vezes fala libertário, né? Liberal. Então, a liberdade para se empreender. Então, a gente pode até já começar com esse contraponto entre os dois aí, esquerda e direita. Esquerda busca a igualdade, a direita busca a liberdade para os seus cidadãos. Então, fundamentalmente, se você for comparar assim, qual que é o foco de cada um, vamos dizer dessa forma, são esses, ok? Ah, então na esquerda não tem liberdade? Não é tão extremo. Ah, na direita não tem igualdade? Não é nesse extremo também. Existem situações que estão nesses extremos. Então, por exemplo, na extrema esquerda está o comunismo. Não dá para ser mais de esquerda do que um país comunista, vamos dizer dessa forma. Ah, na extrema direita, geralmente o pessoal relaciona bastante o anarcocapitalismo, que é um extremo, nunca teve um caso desse regime, né? Os nossos regimes políticos aí. Comunistas já houveram tentativas, mas países puramente comunistas praticamente não existe hoje em dia, principalmente, certo? Essa comparação entre os dois é muito interessante se fazer, porque se você vê na raiz, os dois não têm muito a ver um com o outro, tá? Mas os sistemas puros, vamos dizer, o que eu quero dizer puro? Totalmente comunista, totalmente de direita, anarcocapitalista, não tem. Sempre acaba havendo um misto, né, desses dois. Então, tem um país que ele se diz capitalista, né, que conceitualmente tende a ser o de direita, ele se diz capitalista, mas tem diversos auxílios. Tem um país que ele é socialista lá, né, que é de tendência mais de esquerda, mas tem a possibilidade de uma propriedade privada, né? Então, assim, propriedade privada que é bem característico de movimentos de direita. Então, o que é essa propriedade privada? Então, assim, eu ter a posse de algo meu. Então, essa possibilidade de propriedade privada já caracteriza um pouco, né? Já foge um pouco daquela ideia do tudo de todos, né? Se algo é meu, eu estou tirando da generalidade. Então, se é meu, não é de todo mundo, certo? Então, esse conceito aí é uma forma da direita entrar na esquerda e a esquerda entrar na direita, os auxílios, as próprias empresas estatais. Existem diversos países que são, sim, a forma de a esquerda se fazer presente dentro da direita. Então, essa ideia de que a gente vive nesses extremos, não há nenhuma situação hoje em dia esses extremos presentes, mas se fazem ideias. Então, por exemplo, geralmente uma pessoa, ela tem um posicionamento um pouco mais de esquerda, um pouco mais de direita. Isso não é questão de julgamento de caráter, por exemplo. Geralmente a pessoa, ela é voltada, ela tem essa visão política, muitas vezes por experiências de vida, pelo seu contexto social que a pessoa viveu, o ideal mesmo, eu entendo que deve ser dessa forma, tá? Existe também, religião também influencia bastante a questão do posicionamento dentro desse espectro político. Então, eu fico bastante preocupado quando há aquela discussão, né? Comunista, hoje se utiliza o xingamento, vamos dizer assim, da direita, é o fascista, né? Então, assim, eu fico bastante preocupado porque você cria rótulos para pessoas por causa da ideia que ela tem, certo? A pessoa defende aquilo porque ela tem um ideal dela. E a política, ela age dentro desse ideal. Não é porque duas pessoas têm posicionamentos políticos divergentes que elas têm que ser inimigas. Então, geralmente, o choque dessas ideias é que produz coisas novas. Se todos têm ali um posicionamento político de uma única forma, dificilmente surgem inovações. Então é essencial que nós tenhamos tanto, né, a ala da esquerda, a ala da direita, para que os dois possam se confrontar ali e gerar ideias novas, dessas ideias novas possibilitar progressos, né?
Então é essencial que a gente tenha esses dois interagindo e existindo em conjunto. Existem, né, situações em que um acaba prevalecendo como o outro. A gente vê autores dizendo que para muitos países o essencial, né, o importante seria haver uma alternância entre os dois, ter um momento um governo mais de esquerda, um momento um governo mais de direita. Então a gente percebe, por exemplo, um momento que é importante é que tenha um governo de esquerda. A gente percebeu ali que há uma desigualdade muito grande dentro do país, está difícil as oportunidades, inclusive a palavra que vem muito, né, quando a gente vai discutir sobre isso aí, tem a meritocracia, que é uma palavra que está bem enraizada ali dentro da direita, que é meritocracia, a pessoa merecer aquilo que tem, né? Então, em algumas situações, fica inviável, né? Então, o pessoal da esquerda bate muito, né, a visão da esquerda, de que essas igualdades elas têm que ser oferecidas de formas, né, essas oportunidades têm que ser oferecidas de forma igual. E quando a gente trabalha muito com meritocracia, nem sempre a gente consegue obter isso. Uma pessoa, se ela nasceu em uma condição melhor, ela tende a conseguir mais sucesso que uma pessoa que inicia essa caminhada de um caminho um pouco mais inferior. Porém, existem casos também de uma pessoa que saiu de uma situação desfavorável e conseguiu chegar na frente até de pessoas em condições favoráveis. Então, esse aí se fez valer da meritocracia, vamos dizer assim. Então, são conceitos que estão ali, são discutidos entre os dois, né? Como que você vai falar que uma pessoa teve mérito, se ela começou, né, com uma situação bem superior, uma vantagem muito superior a quem estava lá atrás, a quem não tinha condição de começar no ponto que essa pessoa começou. Mas você não viu o esforço que a pessoa teve? Há muito essa discussão. Então, assim, sobre como que a liberdade se relaciona com essa meritocracia, por exemplo. A meritocracia, a pessoa, de certa forma, vai colher aquilo que ela pôde correr atrás. Se for olhar pela esquerda, por exemplo, se uma pessoa tem a vontade de empreender, isso é um país socialista, ela é limitada. E se, por exemplo, eu vou fazer um empreendimento e eu quero, logicamente, com esse empreendimento, receber lucros, receber um retorno financeiro, principalmente, sobre esse empreendimento. Se, após eu fazer meu empreendimento, o que me render vai ser dividido entre todos, que estímulo que eu tenho? Que estímulo eu tenho de me arriscar para poder ter esse retorno, para buscar esse retorno? Eu não tenho estímulo. Então, muitas vezes, eu sou desestimulado, eu vou agir como a média, vamos dizer assim, e quando todos agem como a média, ninguém se arrisca, aquelas inovações que são tão importantes, né, para a evolução tecnológica, principalmente, da humanidade, ficam limitadas. Então, tem essa questão. É o caso daquela célebre frase, né, muito ligada ao regime comunista, né, às vezes a gente precisa dar um passo para trás, para dar dois para frente. O que era a ideia? Que antes de se implantar o comunismo, deveria haver um acúmulo de capital para fazer ali aquele país rico, por exemplo, para então distribuir isso entre todos. Então, é importante nessa frase que haja um período capitalista, por exemplo, para então distribuir a riqueza. Então, os dois se relacionam de grande forma. A direita, por exemplo, se a gente deixa de forma livre, se a gente deixa o mercado agir por conta própria, vamos dizer assim, tende, né, a intensificar a desigualdade e muitas vezes o governo entra tentando remediar essa situação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, né, os estados do Nordeste, eles recebem do Fundo de Participação um valor adicional para auxiliar nesses estados para que eles possam fazer políticas públicas para melhorar a situação dos estados. Não, então eles merecem. Não, é questão de igualdade, a busca pela igualdade. Então, a ação da esquerda nesse sentido é para mitigar, diminuir a diferença entre os estados, por exemplo, os municípios. Então, assim, existe, tá? Se faz bem presente características dos dois espectros políticos, tanto da esquerda quanto da direita, em diversos países, mesmo país que a gente fez, esse é absolutamente de direita. Há algumas características, mesmo poucas, há características de esquerda lá dentro. Os de esquerda, mesma coisa quanto às presenças de pensamentos de direita, tá? Então, de forma bem objetiva,
O espectro político da esquerda, ele se destaca pela busca pela igualdade, o governo se faz bem presente, tá? Agindo com empresas estatais, por exemplo, empregando auxílios, por exemplo, tá? O SUS também é bem característico de esquerda, né, no nosso país, já que é oferecido o serviço. Em países de direita, geralmente, o que faz? O serviço de saúde, ele é privado, ele é oferecido de forma privada, são empresas que prestam esse serviço. Então, as pessoas que utilizam o serviço pagam, né, diretamente para a empresa. Quanto ao pagamento de impostos, por exemplo, os dois se fazem bem diferentes, pensamentos são diferentes. Na esquerda tende a haver ali uma cobrança de imposto maior, porque este imposto que financia a ação do poder público. Então, se o poder público precisa se fazer mais presente, ele precisa arrecadar um valor maior para poder, então, agir. Então, o imposto é algo bem necessário para a ação da esquerda. Levantamento de fundos públicos para, então, empregar, dar de volta à população. Então, o imposto se faz bem presente. Então, se a gente for comparar com uma empresa, por exemplo, por que empresários tendem a ser de direita? Porque a direita, por outro lado, já vê o imposto como algo negativo. E tira, né, a oportunidade, né, dos empresários oferecendo um produto mais barato, por exemplo, à população. Então, a direita já tem aquela característica de buscar diminuir os gastos. Então, vai ser mais enxuto. Logicamente, o governo vai oferecer menos serviços, mas vai estimular as empresas a oferecerem esse serviço. Então, por isso que muitas vezes as empresas, né, estatais são privatizadas em governos de direita para que haja diminuição da máquina pública e uma valorização da iniciativa privada para que, então, esse serviço seja oferecido para a população. Aí a população, se você usa, você paga, certo? Agora, vamos dizer assim, quando o serviço é oferecido pelo governo, você paga mesmo não usando. Quando se diz em escola pública, por que todo mundo tem que bancar a escola pública se meu filho, por exemplo, estuda na escola particular? Neste caso, entende-se até, né, um dos argumentos é que mesmo para quem não usa, é um investimento, porque busca-se a qualificação das pessoas que estão estudando na escola pública para que essas pessoas possam retornar serviço de qualidade, possam aprender e então retornar um serviço de qualidade para a população como um todo. Então, essa é a ideia do investimento aí na educação pública, né? E, logicamente, a oferta de educação para todos, possibilitando que todos possam usar. Vez ou outra a gente escuta, mas a pessoa tem condição de pagar por conta própria tal serviço e está usando o público. Mas a pessoa pagou, de certa forma, por aquele produto, através dos impostos que está pagando. Então, não há, dentro da coisa pública, essa ideia de que se a pessoa tem condição, ela não pode usar, né? Não existe isso. Porém, no conceito aí da direita, o ideal vamos acabar com essa oferta pública de tal serviço e colocar uma empresa que ofereça esse serviço de forma né, privada, cobre-se pela oferta do serviço e cobre-se também a qualidade do serviço prestado. Esse vídeo é para a gente trazer, né, um pouco da explicação desses dois. Nos próximos vídeos aí a gente vai conversar mais especificamente sobre esse aspecto do comunismo, mais voltado ali à esquerda. Vamos trazer um da direita também, falar um pouco de capitalismo. Vou trazer um conceito aí que é bem interessante, tem muita gente que cita, né, o anarcocapitalismo, que é o caso da extrema direita. Vamos trazer um vídeo falando sobre isso também. Então, continua acompanhando aí. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Espero que tenha esclarecido um pouco dessa questão aí, do que é o espectro da esquerda, o espectro da direita, e como eles se relacionam. Não há como você falar assim, hoje em dia, principalmente, que os dois não se misturam. Há sempre presença de um dentro do outro. Tá? Puramente, um absolutamente esquerda, um absolutamente direita, hoje não existe. Okay? E acho que é até difícil dizer se já existiu. Agradeço, tá, por ter assistido esse vídeo aí. Queria te pedir, se achou interessante o vídeo, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que vai achar interessante essa conversa, vai aprender um pouco aqui com a nossa conversa.
Comente também, tá? Se tem alguma dúvida, se tem algum comentário, alguma crítica sobre o assunto, principalmente, se quer deixar alguma sugestão para algum outro vídeo, vai ser sempre bem-vindo. Eu sempre vou dar uma olhada nos comentários e vou dar um retorno aí. Se for um assunto um pouco mais extenso, a gente grava um vídeo para falar sobre isso também. E também ativa o sininho, se inscreve aí no nosso canal, para sempre estar acompanhando ali a nossa conversa sobre política, sobre economia, tá? A gente ainda tem muita coisa para conversar. Até a próxima e eu espero por você.